Olá! O Humor à Primeira Vista está de volta. Se ainda não me conheces, eu sou o Gustavo Carvalho. Estás a ouvir o podcast sobre humor da ESCS FM e do jornal Expresso. Em cada episódio entrevisto uma pessoa ligada ao mundo do humor, maioritariamente humoristas, mas também já entrevistei alguns fãs e produtores de espetáculos de comédia e falamos sempre sobre um humorista que o convidado admira. Assim ficas a conhecer melhor não só o convidado, mas também quem o inspira. Há algumas novidades, rubricas novas, aqui e pelo Instagram. Se ainda não segues, de que estás à espera, @humoraprimeiravista.podcast, por lá vou partilhando alguns extras. E há mais, durante esta pausa foi-se criando uma comunidade com ouvintes nos amigos chegados da conta de Instagram do Humor à Primeira Vista. Por lá partilho conteúdos, informações antecipadas, entre outros. Se quiseres pertencer a esta comunidade, basta enviares uma mensagem direta e mostrares o teu interesse. Vamos ao episódio. Para recomeçar, convidei um comediante que queria muito entrevistar, o André de Freitas. O André começou a fazer stand-up porque estava na lista de desejos dele. Ele não é muito conhecido em Portugal, ainda, mas já tem uns anos de carreira no estrangeiro. É sem dúvida o comediante português mais bem colocado lá fora. Isto porque o André dedicou-se nos últimos anos muito ao stand-up comedy em inglês. O André viveu em Inglaterra e explicou ao detalhe todo o processo pelo qual passou até conseguir ganhar lugar em alguns comedy clubs ingleses. Atuou bastante pela Europa, teve alguns espetáculos no Fringe, um dos quais com Rui Sinal de Cordes. O Rui também tentou a sorte no mercado britânico e mais tarde convidou o André para lhe abrir a tour London Eyes em Portugal. Falámos também da relação entre os dois e da nova série que andaram a escrever com Rui Cruz, Daniel Carapeto e Diana Duarte. E o André revelou que tem mais projetos, alguns para produtoras bem conceituadas mundialmente. Tentei perceber como é que o André conseguiu ser o primeiro e até agora único português a atuar na Comedy Store em Los Angeles, para muitos a meca do stand-up comedy. O André escolheu o Chris Rock como um dos comediantes que mais admira. Podiam ter sido muitos outros, como por exemplo o Jim Gaffigan, não tivesse o André já aberto um espetáculo dele. E desta entrevista saíram muitas histórias até agora desconhecidas sobre Jim Gaffigan, mas também Bill Burr. Perguntei-lhe ainda sobre o novo conteúdo que lançou no YouTube, World Citizen, e disse que cámos por completo um dos beats do André que demorou 2 anos até estar no ponto. No final, ficou em aberta a possibilidade de realizarmos um documentário. É ouvir, eu sou o Gustavo Carvalho, o episódio 31 começa já a seguir à bela voz do Tiago Felipe. Humor à primeira vista. André, obrigado por teres aceitado o convite para estares aqui no primeiro episódio de regresso do Humor à Primeira Vista, depois de uma pausa. Eu queria começar não pelo início do teu percurso de stand-up, mas sim neste último ano, mais ou menos, que sei que aconteceu muita coisa na tua carreira, principalmente o primeiro grande acontecimento, diria eu, a 22 de outubro de 2019, bem longe daqui, em Los Angeles, na Comedy Store. Foste o primeiro português stand-up comedian a atuar na Comedy Store e queria perguntar como é que isto aconteceu. Ora bem, fui, nem me lembrava da data, estou a ver que estão fortes aqui no trabalho de casa. Aconteceu porque eu ia a Los Angeles, eu gosto muito da América, sempre foi um sítio, a América é a meca do stand-up, então tentar ir à Comedy Store, atuar na Comedy Store era um dos meus grandes objetivos quando eu comecei a fazer stand-up, e um dos meus objetivos de vida era ser um paid regular, ter o nome na parede. E então quando... Só os paid regulars é que têm nome na parede? Só os paid regulars é que têm o nome na parede. E os paid regulars, para tu seres paid regular, tens que ser aceito pelo manager da Comedy Store. Na altura era a Amit Tishore, não é? Agora é o Adam Eget, que fazia um programa com o Norm Macdonald. Uhum. E então quando eu soube que ia a Los Angeles, tínhamos algumas datas já muito interessantes planeadas, mas a Comedy Store era mesmo o que nós queríamos conseguir e não era o potluck. O potluck é o open mic, que basicamente 300 pessoas aparecem
e de um chapéu tiram um nome de 18 e cada um tem Exatamente. 3 minutos, uma coisa assim. E nós conseguimos fazer, eu e o meu amigo que estava comigo, Ben Cohen, fizemos 5 minutos no pre-Roast Battle, que era no show de abertura ao Roast Battle Ok. Los Angeles. Roast Battle, para quem não sabe, começou na Comedy Store. Começou Entretanto, nessa mesma sala, na Belly Room. Exatamente, tornou-se um fenómeno já com várias edições também em Inglaterra. Também fizeram uma edição com o Jimmy Carr, se não estou em erro, não é? Sim, e essa depois- edição, e em Inglaterra, antes de ir para a televisão, começou num clube que é o Angel Comedy Club, no Bill Murray. Onde também já atuaste várias vezes. Já atuei várias vezes, já fiz as roast battles lá. E eu Ok. até fiz a primeira roast battle de sempre em Londres antes de ser no Angel Comedy Club, que era num Ok. barzinho chamado Hideaway, em Archway. E tinha para aí 5 ou 6 pessoas. E depois é que começou a crescer e passou para o Bill Murray, uma excelente sala de comédia. Ok, mas só para percebermos melhor outra vez esta questão de ir à Comedy Store, ou seja, tu estavas a dizer que não atuaram no Potluck, que no fundo é um bocado à sorte as pessoas que conseguem fazer 5 minutos, não é? Da Open Mic. Isto até é importante mencionar já aqui o documentário que saiu recentemente da Comedy Store, em que várias coisas que referiste agora, desde o Potluck, que eu não sabia e fiquei a conhecer através do documentário. Por exemplo, a Whitney Cummings conta que ela várias vezes ficava horas na fila e à espera de ter a sorte de atuar nessa sessão do Potluck, não é? Mas tu não foste para o Potluck, ou seja, tiveste que fazer contactos para de alguma forma ir lá Sim. já atuar. Como é que fizeste esses contactos? Basicamente, eu conhecia o Brian Moses, que é o gajo que começou a Roast Battle e é um regular da Comedy Store. Ok. E o Brian Moses É um comediante americano. é um comediante americano, regular da Comedy Uhum. Store, e ele ia a Londres de vez em quando. E quando ele ia a Londres, nós conhecemos numa noite ou assim no Top Secret Comedy Club ou uma coisa assim. E depois nós pedimos à namorada do meu amigo Ben Cohen que fizesse de nossa agente e que entrasse em contacto com o Brian, a dizer que o André e o Ben iam estar em Los Angeles e que curtiam de fazer um spot na Comedy Store. Mas foi tipo completamente a tirar a barra à parede. Ok. Ah, E e ele ele lembrava-se de vocês? Ele deve-se ter lembrado que nós já tínhamos cruzado e a gente até pedimos à Natasha, que era a namorada dele, para dizer, não sei o quê, vocês atuaram juntos no Top Secret Comedy Club ou uma coisa assim. E para a nossa surpresa ele disse, claro que sim, venho aqui fazer 5 minutos. E o Brian, entretanto, sabe dessa história? Acho que não. E como é que correu a atuação na Comedy Store? Foram 5 minutos, é isso? 5 minutos. 5 minutos? Posso dizer que nunca tive tão nervoso na minha vida como para aquela atuação. Porque nós fomos lá 2 ou 3 dias antes, só para estar lá. E basicamente, mal chegas lá, tipo, vês toda a gente. Tipo, as pessoas que tu vês no Netflix. Claro. A ver aqui, tipo, para nós comediantes aquilo é realmente starstruck. Pois. E estar só naquele ambiente, estar só ali, foi excelente. E depois quando começou a entrar na cabeça, vamos atuar aqui daqui uns dias. Depois comecei a ficar mais nervoso. Tanto que no dia que chegámos à Comedy Store, eu ia entrar e estava com a cabeça em baixo, concentrado, e bate num gajo. Eu disse, desculpa, I'm so sorry. E era o Anthony Jeselnik. E eu tipo, Anthony Jeselnik, ainda por cima eu adoro o Anthony Jeselnik. E depois... Falaste com ele? 5 estrelas. Yeah. 5 estrelas. O gajo é mesmo super simpático. As pessoas acham que, se calhar por causa do humor ácido dele, o gajo é 5 estrelas. 5 estrelas. E o gajo disse, sou André, não sei o quê. Eu sou português, mas vim de Londres. E o gajo you going up tonight? Eu assim, okay, I'm... the belly room. You go, I'm going up in the main room and the OR, não sei o quê. Eu assim, cool, I'll check out. E depois, nesta noite, quem é que estava lá? Anthony Jeselnik, Mark Maron, Chris D'Elia. Na altura era cool, o Chris D'Elia está lá. Antes, ok. Só para contextualizar, depois de uma polémica que envolveu algum assédio a menores. Não foi bem assédio a menores. O que aconteceu foi que ele falava com raparigas que eram menores e não fazia nada. Mas só que ele esperava que elas se tornassem maiores e para falar com elas outra vez. Mensagem, exatamente. Então o que elas diziam é que ele falava com elas quando elas tinham 17,
mas tipo, um dia depois delas fazerem 18, o gajo mandava Mandava uma uma mensagem. Então, mensagem. aquilo tipo, era premeditado, ele tinha Exatamente, aquilo no exatamente. calendário. Pronto, e Mas estava sim, estavas a dizer, estava lá o Chris D'Elia, o com a Anthony Crystalia, Jeselnik, o o Mark Russell Maron, Peters e o Jim Gaffigan apareceu para um surprise set. para quem tu já abriste. Yeah, e que veio um bocado Aproveitaste. por aí. Ok. A introdução original ao Jim Gaffigan tinha vindo de um comediante, também meu amigo, Tom Rhodes, Para quem também já abriste. para quem também já abri. E o Tom Rhodes recomendou-me ao Jim Gaffigan. E entretanto, eu não tinha ouvido nada por parte dele, pensei que isto estava morto. E quando estou na Comedy Store ele aparece de surpresa e pá, quando ele saiu do palco eu apanhei, hey man, I'm just, hey, you're doing a show in Portugal, I'm Andre, I think Tom introduced me, you guys, oh yeah, I remember, sorry I haven't got back to you. Eu disse, na boa. You guys say, oh, you're doing a set tonight? You guys, yeah, Belly Rooms, guy, okay, I'll go check it out, but if I can't, here's my email, drop me a line tomorrow with your stuff and I'll get back to you. Ele não apareceu lá na sala, mas acabei por lhe mandar um e-mail e o gajo curtiu desde minha cena, depois deixou-me abrir. E então acabou por acontecer um bocado dele estar ali de surpresa na Comedy Store. Claro. E quando eu passei pela sala original, Uhum. ele estava a atuar e eu estava cá atrás a ver. E o gajo que estava ao meu lado a ver e a rir era o Chris D'Elia. O Chris D'Elia era o gajo que ia atuar a seguir. Claro. E depois, quando atuas na Comedy Store, podes ir à parte de trás. Backstage de humoristas. É o quintal a seguir à cozinha. Então nós fomos e tipo... E aí foi... Porque depois os comediantes, mesmo que não estejam a atuar, aparecem todos na Comedy Store para estar lá. Então tipo... Epá, estava bué da gente. É um desfile de estrelas de Yeah, stand-up. Era tipo... É um comedy club. Pois. É um comedy club e o pessoal quer atuar e estão lá todos e adoram estar lá. Estava lá Tony Hinchcliffe, os regulares todos, o Brian, o Jeff Ross, todos. Então para mim foi tipo uma experiência surreal. Tipo, como é que eu estou aqui? Um puto da Costa da Caparica. Era um curso profissional no Monte da Caparica. Estou aqui na Comedy Store. Foi uma oportunidade só de ouvir e aprender. Claro. E também foi uma experiência super humilde, porque ao falar com estes grandes, às vezes a gente tem a ideia de andamos nisto há uns anos, já sabemos o que é que estamos a fazer, mas pá, eu faço stand-up 5 anos. Eu fiz pela primeira vez pá, há 7, mas como em Portugal na altura não havia nada, eu conto que comecei a fazer quando fui para Londres, Quando porque foste foi para aí Londres. mesmo que entrei. Uhum. E já a fazer. lá vamos falar. Mas só para perceber aí esse contexto da Comedy Store, em termos de depois de ficar a falar com os comediantes, alguma coisa que te disseram em relação à tua atuação? Ou tiveste algum tipo de feedback? Sim, tive algum feedback, não desses grandes, porque eles não estavam na sala, mas houve uma experiência para mim, foi excelente. O primeiro beat que eu fiz, eu estava com a garganta completamente seca, porque tu não sabes, tu não queres ser aquele gajo que bomba na Comedy Store, então não te sentes à vontade até teres aquela primeira gargalhada. Claro. Primeiro beat todo que eu fiz. E só tens 5 minutos. Só tens 5 minutos. Portanto, Primeiro beat, garganta seca. Depois de entrar a primeira gargalhada, ok, agora vamos curtir a viagem. E eu lembro de ter saído e depois do espetáculo ter acabado, eu estava no corredor da Comedy Store, tipo, só lá a falar com outras pessoas. E nós estamos lá, e dos dois lados há os headshots dos regulares, toda a gente já passou por lá. Uhum. Eu lembro que estava ao lado do headshot do Eddie Murphy. Uhum. E há um gajo que passa, uma ou duas pessoas passam, say, hey, I really enjoyed your set, that was a great set. Tipo, só pessoas que estavam a ver o espetáculo. E para mim receber esse elogio naquele sítio, Ok. naquele corredor, Claro. é sem dúvida um dos maiores highlights da minha vida. Porque tipo, toda a gente já passou por aqui. Tu seres considerado alguém que tem piada no meio de tantos gigantes, Claro. foi uma experiência que eu... E para além da Comedy Store, quando tu foste a Los Angeles, atuaste em mais sítios também, na Laugh Factory, certo? Não fiz a Laugh Factory. Não chegaste a fazer, mas estava programado ou não? Sim, nós íamos fazer, mas depois não deu porque eu acho que fomos bumped. Eu acho que foi isso.
Chegou lá um chegou alguém maior e e, tirou-vos. e depois já não, eles disseram, não sei o que, no dia em que vocês eram para vir, o não sei quantos decidiu aparecer e já não vai dar para atuarem. Claro. Isso faz parte. Certo. Faz parte, acontece sempre. Há 2 ou 3 pessoas que até são conhecidas Podem ver no documentário da Comedy Store fazer várias isso, histórias yeah. disso. E já sabem que se eles aparecerem, esquece. Chapéu é um deles. Se o Chapéu aparece, ele faz 3 horas. E, toda a gente... e é engraçado porque o Chapéu é o GOAT, é um dos melhores de sempre. Mas os gajos do circuito, foda-se, o Chapéu apareceu outra vez, mas já ninguém atuou o resto da noite. Mas até se calhar até ficam um bocado contentes porque podem testemunhar 3 horas de Dave Chappelle. Também Sim, mas é para eles não é tanta Não, mesma claro, cena que é querem fazer stand-up, claro. para nós. Sim, Claro, sim, claro, sim. claro. E fiz outros sítios. Fiz um sítio que é o Venice Underground, que foi muito, muito porreiro. Onde muito pessoal passa nessa noite. Até apareceu lá Greg Fitzsimmons, Tom Rhodes, estava lá. E então foi muito... Era uma sala da proibição. Basicamente, era uma sala que tinha várias... Os Red Hot Chili Peppers começaram lá. Os Guns N' Roses atuaram lá quando Ok. estavam a começar. E aquilo era mesmo em Venice Beach. E é uma sala muito conhecida, então também foi muito fixe Passar estar por lá. lá. E depois fizemos outro sítio. Fiz outro sítio que era também muito lendário, que era a Cantor's Deli. Mas que essa noite, por acaso, não estava lá muita gente. Mas só ter a experiência de estar nesses sítios e estar nesse meio e sentir, ei, eu faço parte disto. Exato, esse sentimento de pertença. Yeah. Portanto, depois dessa experiência nos Estados Unidos, não sei quanto tempo é que estiveste lá desta vez? Foram 3 semanas. 3 semanas. Tencionas voltar lá depois disto acalmar? Voltar porque agora pelo menos já sabes que tens alguma forma de chegar outra vez à Comedy Store, através do contacto que já fizeste, não é? Sim. Eu acho que a Comedy Store está mais fechada. Ainda por cima agora com o documentário e não sei o que, acho que é mais difícil, cada vez mais difícil entrar. Achas é que o sem documentário ainda torna mais exclusivo, não é? mais exclusivo. Pois, claro. Mas eu gostava. Se alguma das... Eu fui para Londres inicialmente porque não consegui visto para estar nos Estados Para Unidos. os Estados Unidos, Porque o exatamente. meu grande objetivo... Se me perguntares o que é que era... O que é que eu preferia fazer? Se eu preferia fazer o Coliseu ou a Altice Arena 3 vezes ou ser um paid regular na Comedy Store e receber $20, porque ninguém recebe mais que $25 por set. Ninguém. Não importa quem és. 25 Ninguém dólares. recebe mais que $25. E Isso quantos foi a razão sets toda. é que deves fazer mais ou menos por semana? Como paid regular? Basicamente, o máximo... Tu consegues estar... Às vezes consegues fazer tipo 3 sets na mesma noite, nas salas diferentes. Mas também depende, aquilo é super competitivo. Mesmo os paid regulars lutam por spots Pois. no calendário. Então, Mas uma pessoa consegue sobreviver só a ser se paid tu fores regular? um paid regular na Comedy Store, não é o dinheiro da Comedy Store Mas é que outra está a coisa. fazer sobreviver. Mas se for, já é um estatuto que te dá trabalho noutros sítios. E já deves estar a conseguir sobreviver, em princípio. Claro. Mas Há, por exemplo, um caso interessante na Comedy Store. Eu acho que é Frank Castilho. Acho que é o nome dele. Uhum. Que ele até... Penso que ele ganhou uma edição das Roast Battles. Se não ganhou, lembro-me dele pelo menos ter estado bem na zona dos finalistas. E basicamente ele teve 6 anos. Acho que o Adam Eggett diz isso no documentário. Esteve 6 anos ali a atuar. E só ao fim de 6 anos é que de facto passou a receber dinheiro por Yeah. atuar ali. Yeah. Então 6 é anos a fazer o potluck. 6 anos. Yeah. É assim uma coisa. Yeah. Mas é isso, é um bocado. Se queres estar no panteão dos grandes, Tens que passar por aí. foi por isso que essa experiência foi super. Foi humilde. Tu estás lá e tu pensas, não sei o quê, porque é que. Eu tenho 5 anos de stand-up, vamos dizer que é esse tempo que eu considero. Eu não sou nada. E foi isso que eles me passaram um bocado. Eu, quando estava ali a ouvir e estava a ouvir o percurso deles e quantas vezes eles atuaram em restaurantes chineses e merdas durante anos e anos e anos. Claro. E eu pensei, ok, eu não sou ninguém. E Achas que ainda não passaste suficientemente pelo lodo para ainda chegar lá, não é? Acho que tenho muito ainda que passar para merecer o meu lugar. Pois.
para merecer o meu lugar onde eu quero estar. Ok, e continuamos depois desse mês de outubro, até já lançaste aqui um bocado a premissa para isto. Em novembro abriste para o Jim Gaffigan. E neste caso já contaste que foi o Tom Rhodes que sugeriu ao Jim. Depois ele não assistiu à noite, enviaste-lhe e-mails. O que é que lhe enviaste nos e-mails? Do que é que ele gostou? Enviei-lhe o meu stand-up, basicamente quem eu era, o meu website, o meu stand-up, que era isso que ele vai olhar. E ele respondeu no dia a seguir, bora, Bora? vamos a isso. Tinha todo o Foram prazer. duas atuações ou uma só? Já não me lembro. Foram duas, Duas, na não mesma foi? noite. Exato. Quanto tempo é que fizeste nessas atuações? Fiz 15 minutos na primeira, depois estávamos um bocadinho atrasados e ele pediu para eu fazer 10 e fiz 10. Ok. E como é que foi conviver com o Jim Gaffigan nesses momentos em Lisboa? Porque aí, na Comedy Store, muita gente, obviamente, mas ali estás basicamente tu e ele, não é? Eu encontrei-me com ele à porta do hotel dele, íamos jantar, e eu não sabia bem como atuar ao pé dele, porque o Jim Gaffigan é super clean, super family friendly. Exatamente. E quando eu recebi o rider... Ele é até religioso. Ele fala um bocado disso em algumas entrevistas. Ele é tipo family friendly. Exatamente. Então eu não sabia bem como é que eu estar, se eu posso tipo, estar à vontade, se ele ia levar a mal eu dizer as neiras, não sabia. Exato. Então, porque eu recebi o rider, quando eu recebi o rider O que é o rider? O rider é basicamente a lista de coisas que eles queriam que eu evitasse ou que não dissesse, Ok. ou tópicos, ou coisas, porque a audiência do Jim Gaffigan vai ver o Jim Estou a Gaffigan. perceber. Então o opener tem que mais ou menos estar... Se adaptar. Tem que não se é? adaptar. Claro. Um, E havia Era aquilo. algum tipo de temas até que ias abordar e que estavam nesse rider ou era algo assim? Não, por acaso não havia assim nada do outro mundo. A única coisa que ele disse é pá, não digas asneiras. Quer dizer, nem foi ele que disse, foram os agentes dele que Claro. mandaram. Pá, evita dizer asneiras, não é um grande problema, mas evita. E não fales na América. A sério? Não fales na América. E eu por acaso até tinha piadas sobre a América, E mas que tiveste- não estava a planear fazer. Ok. Por isso não foi um problema, mas foi interessante. Porquê que será isso de não falar nada? Eu acho que é porque a fanbase dele é super deep America. Patriótico. Não é? Muito Aquela deep ideia. America. O gajo é super popular nos Estados do Sul, Ohio, Illinois, Exatamente. Mississippi. E é aqueles God-fearing, long live freedom, fucking America, USA. Então o gajo tipo, evita essas controvérsias. O que é uma estratégia de carreira Sim. que resulta. Mas estavas a dizer, foste ter com ele, não sabias bem como, Não sabia como bem atuar, como mas, estar, é. mas, como é Mas que correu? rapidamente percebi que podia estar à vontade, porque apesar dele ser assim no palco, ele é da geração do Louis, ele é da geração do Burr, do Attell, ele é amigo deles. Estás a ver? Ele não vai ficar ofendido com tu dizeres asneiras ou nada disso. Estás a ver? Rapidamente eu percebi que estava à vontade e até trocámos piadas. Eu estava a falar que eu estava a lhe perguntar o que é que ele achava desta cena toda do politicamente correto, como é que isto está, como é que está na América, bem, e que não lhe afeta muito a ele, mas eu queria saber o que é que ele achava. E mal entramos nessa conversa, começámos a trocar piadas, eu e ele, politicamente incorretas. E a partir do momento que ele diz certas coisas que eu nem sequer estava à espera de ouvir, eu disse, ok, estamos completamente à vontade e vai ser uma boa noite. E depois disso, levei a uma tasca no bairro Alto para irmos beber 2 ou 3 cervejas. E ouvir fado, não foi? Não? Fomos ver fado, mas antes fomos a uma tasca no bairro Alto. E eu até me lembro quando saímos do hotel, há 2 americanos que passam por nós, de férias. E os gajos nem acreditam bem no que é que estão a ver. Tu vês tipo, os gajos a olhar 2 vezes, é tipo, Jim Gaffigan. E o gajo, yeah. Tipo, a confusão na cabeça, de que é que ele está aqui? E ele tirou uma foto com eles, depois fomos andando. E estávamos, foi super porreiro, bebemos uns copos numa tasca, depois fomos ver fado, fomos jantar a um restaurante. Ele fez montes de perguntas sobre Portugal, sobre a história de Portugal, sobre a história do fado, o que é que significavam as coisas. Foi um gajo que
Ele Não, estava interessado, estás a ver? É um gajo que ele faz a Madison Square Garden, Exato. mas está aqui e quer mesmo saber. E ele até fez uma piada sobre fado criou, não foi assim? Sim. Eu acho que é um dos traits dos grandes comediantes é que eles conseguem fazer sentir Vem que estão no Exatamente. país e fizeram alguma pesquisa e estão a tentar. E houve depois piadas que ele foi pondo no meio do set, que às vezes faziam referências a certas coisas. Sim. Chegou uma altura que ele até ele falou de cortiça. Estás a ver? E é um espetáculo pequeno para ele. Estamos a falar que o Capitólio foi aqui 400 pessoas. Não sei, pois não. Tem não 400 tenho noção, pessoas. mas- Duas sessões são 800. Não é nada. Sim, para ele é Aquilo pouco. podia, Claro, isto para ele podia ser tipo mais uma paragem. Ele dali ia para Marrocos. Mas ele fez o esforço claro. e foi porreiro de ver isso, E que ver tipo, isso acontecer. que tipo de. Ou seja, tu passas 2 dias com um ícone como o Jim Gaffigan. ah, Obviamente, acredito que tenhas falado mais ou menos da tua experiência, de que foste para Londres, que estás a tentar. Que tipo de conselhos é que ele te deu para o futuro na carreira? Ele disse: pá, estás a fazer bem, estás a fazer o que nós fizemos e é interessante. Uma cena interessante que ele até falou foi: eu não sei como é que é a comédia aqui na Europa, mas o teu percurso até de certa forma tem parece uma influência americana, que era bué de clubes e fazer e fazer e fazer. Então foi interessante falarmos sobre isso e ele deu-me alguns conselhos, tipo, ouve, ainda és novo, tens bom material, mas tens pouco tempo, continua, desenvolve o teu act, escreve e tudo vai, e as coisas vão ao sítio. E basicamente isto é um conselho que eu já recebi de várias pessoas. Uhum. Eu sei, às vezes, eu acho que toda a gente passa por isso, às vezes pode ser difícil sentir que não estamos a chegar a lado nenhum, que alguém está a fazer, está melhor do que nós, ou seja lá o que for, e ter estes grandes A ah, validarem o teu trabalho. a não é? validarem, vale sempre a pena. Tanto que nunca aconteceu, mas o Bill Burr disse que eu podia abrir para ele se ele alguma vez viesse cá. Eu mandei-lhe um e-mail e ele disse: Yeah, if I ever go to Portugal, you can open for me. Mandaste um E eu só e-mail a dizer o espero quê? que ele. Diz? O que é que lhe disseste no e-mail? Foi mandar beats de stand-up a apresentar-te? Apresentaram, basicamente nunca- eu recebi o e-mail dele através de alguém que já tinha aberto para ele, que é uma amiga e que o conhece bem lá da New York Scene. E mandei-lhe um e-mail a dizer quem eu sou, tinha aberto para isto, porque eu tinha já feito isto. Ou blá, seja, blá. nunca falaste com ele. Foi Nunca só falei com ele. e-mail. Não. Eu nem sabia se ele ia responder, não faço ideia. Isso foi há quanto tempo que lhe mandaste esse e-mail? Pai, é um ano e meio. Pai, é um ano e O Bill meio. Burr. Quer dizer, um ano Será e meio. que- Foi antes do Gaffigan, por acaso. Foi antes do Gaffigan. Eu penso que o Bill Burr já esteve próximo de vir a Portugal. Eu sei. Já, não já? Já ouvi Eu histórias, espero. já ouvi Yeah, histórias. eu espero. Também ouviste as mesmas histórias? Já sei que ele esteve perto. Esteve perto, não E eu até tento ver se tipo, se consigo Acelerar, não é? que isso aconteça. E espero um dia que ele, se ele vier. Porque assim, ele provavelmente já nem se lembra que disse que sim, mas isso é a primeira coisa que eu penso todos os Claro. dias quando acordo. Estás a ver? Ele nem sabe tipo, o que é que este gajo está a mandar um e-mail e diz: eu disse que ele podia abrir, se for preciso, tipo, ele vem aqui e a agência orienta outra Outra. pessoa qualquer, ou traz o seu próprio opener. Pois, Isto pode tudo mudar, eu não sei. claro. Mas só o facto, para mim, Ele já de ter um dito gajo que que eu sim. admiro tanto ter respondido ao meu e-mail de maneira positiva e dizer: Hey, I liked your stuff, yeah, you can open. Tipo, ok, done. Mas isso foi nessa altura em que esteve perto de vir a Portugal? Ou não Não, sabes? foi porque ele estava a fazer uns espetáculos em Inglaterra e eu estava lá. Ah, ok. E ele fez alguns espetáculos grandes em Londres, fora de Londres até. E eu na altura, ele estava no meio de uma tour europeia. E eu estava em Londres na altura, mas sabia que se ele fosse para Portugal, basicamente, eu não sabia, ele ainda estava a criar a tour. Ele ia a Berlim, ia a uns sítios, mas Certo. Portugal não estava na lista. Foi não. Mas era uma possibilidade. Então eu decidi, pá, olha, vou tentar. E eu acho que os comediantes grandes americanos têm muita cena de apoiar os comediantes locais. Tanto quando eles vão para a estrada nos Estados Unidos, normalmente até gostam de ter um gajo do comedy club local, um regular do comedy club local, Uhum. a abrir para eles. Por exemplo, acho o que- Luís C.K. veio cá e todas as noites foi um comediante português. Yeah. Para além do Tony Woods e do Joe Mackey, que também que vinham com ele, obviamente. Mas assim, em termos de, por exemplo, falaste da tua experiência na América.
Mas tu, obviamente, viveste em Londres vários. Quantos anos, exatamente? 4 anos e 4 meio, anos. acho E agora estás meio cá lá, mas mais cá por causa desta situação, é por causa isso? da pandemia, sim. Não, Ok. não há muito. Lá está tudo parado. Está tudo parado, não é? Está Pois. tudo. A situação lá é difícil. Pois. E pelo que eu falo com as pessoas lá, ninguém sabe quando e se a comédia vai voltar ao que era nos próximos tempos. E quando as coisas começam a voltar, há uma hierarquia. Claro. Vai haver os gajos grandes que têm tours gigantes que vão querer ir aos comedy clubs para testar o material Para se e apressarem a eles fazer. basicamente empurram toda a gente. O Russell Howard decide ir fazer 3 sets, ele faz quanto tempo quiser. O Jack Whitehall quer fazer a mesma coisa, faz. Então nós temos que um bocado. Não, mas estavas a dizer. Eu ia só acrescentar uma coisa, mas estavas a dizer. Conclui. Não é isso. Então há uma hierarquia, depois há os regulares dos clubes, etc, etc. Então neste momento não sinto que seja o melhor sítio para estar, mas quando as Ok. coisas voltarem ao normal, espero estar lá outra vez. E essa relação com nomes maiores da comédia em Inglaterra também nunca te acontece como, por exemplo, numa comedy store em que de repente estão várias pessoas? Isso nunca te aconteceu em Inglaterra? Já aconteceu várias vezes. Aconteceu várias vezes. Em que Inclusive, situações? eu tinha uma noite marcada no Top Secret Comedy Club, que é um clube de comédia no centro de Londres. Um dos mais conhecidos, não? Pelo menos Na minha tenho a opinião, impressão. a melhor sala de comédia em Londres. Ok. Na minha opinião, a sala é excelente, elétrica. E eu estava marcado para fazer 10 minutos, acho eu. E basicamente E foste pumped. o dono do clube ligou-me a dizer: olha, tenho-te marcado para fazer um set, mas o Jack Whitehall e o Russell Howard querem aparecer, os dois na mesma noite. E foste MC, não é? E Essa o gajo noite. ofereceu-me para ser MC. Eu disse: claro que Exato. sim. Pagava mais, era mais tempo, mas é super apertado. Quando és MC, é tipo, estás lá. Tens que E ser eles, rápido. quando eles... Então foi interessante porque o Russell Howard nem entrou. Ele entra por uma porta de lado para as pessoas não caírem em cima dele, Claro. não sei o quê. E eu nunca cheguei a falar com ele antes. Eu ia para o palco assim, eles deram-me o line-up, este é o line-up, e eles disseram: agora vai para o palco e faz tempo até nós darmos uma luz. Quando nós demos uma luz, quer dizer que o Russell está pronto para entrar e é para sair. Então tu estás ali a fazer tempo, tu Estás não a sabes ver. se ele vai aparecer ou se não, se mudou de ideias, não sabes? Então, mas sabes quando recebes a luz, é a Tens que altura. sair. Então eu estou ali a fazer crowd work, uns beats, bababam, e recebo a luz e eu digo: ladies and gentlemen, e eu estava a ter um bom set, estás a ver, uma boa sala, estava fixe. Mas ladies and gentlemen, we have a very special guest, please welcome to the stage, Mr. Russell Howard. Man, a sala explode. Está a ver, super desanimante, porque tu estás ali a dar tudo, estás a dar o lead, pensas que estás a ter um bom set, e o gajo aparece, e tipo, eu nem consigo ver por causa das luzes, ou seja, eu digo Russell Howard e depois espero que ele apareça. Basicamente ele aparece, a gente aperta a mão, ele faz o set dele, e a seguir vai-se embora pela porta do lado, ou seja, nunca falei com ele. Nunca sequer falei com ele. Então não há assim muitas ocasiões em que, por exemplo, dás uma cotovelada e de repente. E de repente O começa Jimmy uma Carr. conversa. Não, Não. mas por exemplo, depois nessa noite apareceu o Jack Whitehall, que já tive em 2 ou 3 noites com ele, e ele é um gajo, normalmente fica e fala, super acessível, muito simpático. E mas nessa noite o público nem queria acreditar. Porque não há tanto essa cultura. Em Inglaterra é mais raro tu teres um gajo desses a aparecer. Mas tu tinhas lá no Top Secret Comedy Club, havia noites tipo, ladies and gentlemen, we have a special guest, Amy Schumer. E a Amy Schumer Ok. fazia um set. Jeff Ross. Certo. Mas não. Mas, por exemplo, pelo que me parece da conversa que estamos a ter aqui, tens mais referências americanas do que inglesas. Certo? Eu tenho mais Ou seja, referências pessoas americanas. a quem olhas e admiras mais assim no stand-up serão mais americanos. Sim, mais americanos. No entanto, acho que o facto de eu ter vivido tanto tempo em Inglaterra e atuar para a Inglaterra, o meu humor já é muito mais inglês do que é americano. Apesar de eu ter mais referências de humoristas americanos, o meu próprio humor foi completamente
Foi arrastado para Foi, inglês, não é? foi criado Pela Inglaterra. em Inglaterra. Pois. Foi criado em Inglaterra, foi criado pelos meus surroundings e acabou por ter um impacto gigante em mim. E eu sinto que hoje em dia, ainda por cima, que os primeiros 5 anos de stand-up é os anos que tu aprendes a andar. Claro. Então são anos de formação. Então eu ter esses anos de formação em Londres, acho que me influenciou e acho que isso não vai deixar de acontecer. Vamos agora ouvir aqui um beat teu numa nova rubrica aqui do Humor à Primeira Vista, e o objetivo é sempre tentarmos perceber melhor como é que os humoristas constroem os beats ou sketches ou o que seja. Vai sempre depender obviamente do convidado. E foi assim que aconteceu. Neste caso eu escolhi um beat teu, André, que tu nem sabes ainda qual é que é, mas daqueles que consegui encontrar obviamente na internet. Sei que já fazes este pelo menos desde 2019. É um beat muito curto, mas acho que é por isso também que tem duas punchlines fortes, e por ser curto acho que resulta bem. E vamos ouvir primeiro e depois já a seguir o André vai explicar como é que este beat surgiu. E o beat é sobre uma relação amorosa. Like, I love living here. Like, it's been an adjustment. I used to live with my girlfriend. We had a very difficult relationship, not gonna lie. We used to fight a lot, and I used to tell her, like, I'm not happy in this, and I don't like how you treat me, and I swear to God I would leave if I didn't live in your house for free. And I found out a lot about myself in that relationship, you know? Mostly I found out that my principals are worth £850 a month. Excluding bills. Este beat, como eu disse, a primeira vez, pelo menos, o vídeo foi postado em 2019, como estavas a dizer, no Top Secret Comedy Club, até, que estavas a fazer referência há bocado. E o que eu queria perguntar neste caso, como é que surgiu a ideia para este certo, que depois tem uma continuação até, uma parte em que falas mais ou menos da linguagem da questão de a tua namorada não saber tentar falar português, mas enganar-se, não é? E depois podem até procurar os beats no Facebook, por exemplo, do André, e no YouTube e no próprio Instagram, encontram vários, incluído este. Podem procurar, recomendo. Mas neste caso, como é que surgiu esta ideia? É de uma experiência real esta Infelizmente situação? Infelizmente é de uma experiência real. A maior parte do meu stand-up vem de alguma coisa real. Há muitos estilos de stand-up, muito pessoal é surrealista, o pessoal joke writer. Eu uso muito a minha vida para isso, é quase como terapia. Então, esse beat, até chegar à sua forma final, que é a forma que eu uso aí, demorou para aí 2 anos. 2 anos. 2 anos a ser, É este ser certo trabalhado. de mais o resto, Mais o resto, mas yeah. este certo assim. Yeah. E vais tentando várias coisas. Por exemplo, eu só descobri que esse beat podia ter uma punch adicional. Quando eu digo I Excluding found out bills. that, quando eu found out that my principals are worth £850 a month, pausa, excluding bills, isso é uma gargalhada adicional que eu não estava à No espera. início não tinhas. Não existia, Era era uma- tudo de seguido. Ok. Então a tua primeira ideia, ou seja, já disseste que era uma situação real. Se estás nesta situação, apercebes que estás nessa relação e estás a achar isto, não é? E a primeira coisa que te vem à cabeça ainda durante a relação é isto? Ou Sim, ou sim. foi depois? Não, durante. E assim, eu exigei, porque a relação não era má, estás a ver? Ela até, a rapariga com que eu estava até fazia stand-up, então ela adorava a piada também. Basicamente veio de eu estar naquela situação de estar numa relação e viver com alguém. Ou E seja, não era que a relação fosse A parte má é exagerada, não é? exagerada, exato. E a parte mas mais já é criada. E o Certo. resto é a ideia de, numa cidade tão difícil como Londres, em que tudo é tão caro, as pessoas muitas vezes fazem compromissos nas suas situações pessoais, financeiras, etc. E veio um bocado daí. Claro. Até chegar à iteração final, demorou. Eu tentei
várias vezes, de maneiras trocadas. Eu reparei que tinhas uma outra atuação onde usaste este beat. O vídeo foi publicado em 2020, lá está, não sei se foi na altura em que o estavas a fazer. Foi publicado ainda este ano no início, penso que em março, não sei, ainda estavas em Londres nessa altura. Acho que não, Não. já não Qual é que estavas. foi Foi no Backyard Comedy Club, Ok. O vídeo deve ter sido gravado mais ou menos na mesma altura. na mesma altura em que... Do Backyard e do Top Secret eu depois acabei por lançar mais ok, tarde, ok, mas ok. os vídeos devem ter sido gravados mais ou menos Não, na mas mesma altura. o vídeo neste caso estava no YouTube, não estava no teu canal, por isso não sei se Não. Foi alguém alguém que... que me pediu Pois, se exato. podia usar o vídeo e eu disse Yeah. que sim. Ok, exato, era isso. Mas havia na parte deste certo, havia uma diferença ali quando tu dizes tinhas mais palavras ali. Não tu usavas a expressão em vez de mostly I found out that como é que dizes? My principles. My principles are worth, não é? Neste caso, nessa outra versão, tinhas mais palavras e usavas o termo I self-worth. learned a lot about myself, a lot about my value and my principles and my self-worth. And it's £850 a month, excluding bills. Well, one of the things I truly love about London is the multicultural melting pot that it is, right? You get to meet and date people from all over the world. I think that's great. And when you date someone of a different nationality, you take on this unspoken agreement, you know? You want to learn about each other's culture, and you want to learn about each other's customs, and you want to learn about each other's language, right? And I remember this one time, my girlfriend, she looks at me dead in the eye, she goes, Andre, te amo. And I'm like, wow, that's Spanish. Como é que é a versão final desta piada neste momento? É esta que ouvimos agora? Sim, mas Como a usarias? sim, basicamente há certas palavras que eu mudo dependendo de onde é que estou a atuar. Por Ok, exemplo, se eu ok. estiver em Londres, Londres é uma bolha. Mas se tu estiveres fora de Londres, noutros países, às vezes tens que substituir certas coisas. Certo. E a ideia de tu venderes os teus princípios para uma renda mais barata funciona em Londres bem. Mas se eu for fazer uma sala diferente, O Backyard não é em Londres? é em Londres, Ok. mas eu nessa altura devia estar a testar Ok. porque devia ter um espetáculo qualquer noutra cidade ou Para noutra perceber. coisa. Sim. Então a ideia de self-worth é mais forte que principles. Ok. Mas eu também gosto de. E aqui sou um bocado mais inglês do que americano, porque os americanos são bué palavra, economia de palavras, tudo. Exato. E eu gosto também eu gosto que haja um elemento de surpresa para mim. Eu quero me divertir enquanto estou a fazer stand-up. Então se eu disser sempre as mesmas palavras, depois torna-se aborrecido. Então cada vez que faço um set, eu tento sempre fazer alguma coisa ligeiramente diferente. Para ter alguma coisa tipo... E Estou também- ansioso de chegar aqui. E se calhar também te dá algum tipo de segurança de depois, quando estás a atuar, como disseste, noutros sítios, que se calhar podes variar um bocado o teu beat e tens a segurança de que sabes que resulta na mesma. Sim, eu acho que faz parte de estar sempre... Ok, agora vou experimentar esta palavra, vou experimentar aquela palavra, ou vou adicionar esta tag a este beat e vamos ver no que é que isso dá. E é uma maneira de... Eu acho que muitos comediantes fazem isso, que é... Pá, chega uma altura que tu ficas aborrecido do que é que tu estás a fazer. Tu olhas para aquilo e dizes, como é que isto tem piada? Claro. Esqueces que as pessoas estão a ouvir aquilo pela primeira vez, mas tu estás a trabalhar aquilo há Certo. 2, 3 anos, seja lá o que for. Então tu tens que arranjar maneiras para que continue a ser interessante para ti e que não só seja interessante para ti, que o público consiga ver que tu estás a divertir lá. Porque senão começas a mandar aquilo de uma maneira... Já o público nota. O público, mesmo não sabendo, eles têm a sensibilidade de perceber quando tu estás Quando já estás aborrecido, farto quando já estás farto. do teu material. Tanto que há várias vezes que beats que funcionam durante muito, muito tempo, um dia deixam de funcionar. E tu não sabes porquê. A piada não mudou. E eu acho que é o público apanhar a tua energia se tu estás um bocado farto disso. Depois nessa altura, quando isso acontece, eu agora arrumo esse beat durante 6 meses e depois 6 meses, depois volto a usar, que é para sentir aquele sentimento de novo Claro. outra vez. Esta piada funcionou logo bem à primeira? Funcionou a última tag.
que é que Já, também já aparece com aí. já com a parte que é. Eu tinha a ideia de usar uma coisa numa língua e não ser essa a língua que eu queria usar. A ideia de eu gosto quando consegues fazer uma piada quase com duas línguas. Estás a ver? Uhum. E essa ideia, especialmente em Londres, funciona muito bem, porque Londres é uma cidade super multicultural. Tu vais a qualquer noite de stand-up e o público é de 8 nacionalidades diferentes. Estás a ver? Claro. Então, essa ideia de desafios culturais, de línguas e não sei o que, funciona muito bem. Então, inicialmente a ideia veio de alguém dizer, ou da minha namorada, dizer te amo, e eu pensar, isto não é português. E na altura, se eu não me engano, ela não estava a tentar que fosse português. Ela estava a dizer por qualquer coisa. Só porque sim. Só porque sim, te amo, porque era uma cena nice. Mas Sim. a minha cabeça, ok, isto, se eu conseguir meter aqui um frame em que ela pensa que isto é português e que está a fazer parte da minha cultura e depois eu digo que não é, Claro. então começou aí. Então, como é que eu chego aqui? Como é que eu chego ao ponto de... Porque tu tens de criar, basicamente, cada piada, um beat é um universo. Tu cada vez que começas um beat tens de criar um universo novo. Tens de criar a Tens de premissa. criar a história de trás que Uhum. leva àquele beat. Então eu tinha a primeira ideia, depois escrevi essa punchline, agora dizer, ok, em que situação aqui se pode estar? Ok, então eu tenho que dar a ideia às pessoas que isto não é a primeira vez que este tipo de coisas acontecem. Estou numa relação que se calhar não é muito fixe. Ok. Eu moro com a minha namorada. Como é que eu posso juntar isto tudo? Ok, depois eu pego, ok, qual é que é a minha situação de Londres? Já estou um bocado sem dinheiro. Ok, estou numa relação má que me mantenho nela Só por causa porque estou sem dinheiro. E depois, o facto de estar sem dinheiro e precisar dela faz com que eu ature certas Certo. coisas que podem ser... Ou seja, há uma série de puzzles que tu crias na tua Vais cabeça. Ok, montando. Uhum. como é que isto Ok. vai fazer sentido? E a parte do 850, que o número que tu dizes, o valor ao calhas? Ou há também Não, o piada valor nos números? muda também. Muda. Há certos números que são mais engraçados que outros. Por acaso já tinha ouvido o Carlos Coutinho de Vilhena dizer isso. Que números é que são mais engraçados que outros? Não sei dizer. Mas não como é que sei mesmo sentes dizer. que É uma cena, é um 850 sentimento. é mais engraçado do que Por exemplo, 780? quanto mais específico o número for, normalmente mais engraçado é. Estás a ver? Tu dizes 600 não é tão engraçado como tu dizes e depois 657. Pá, aqui qualquer coisa, eu não sei porquê, é ligeiramente mais engraçado. E depois às vezes tem a ver com o contexto. Ok? Mas dizes que é mais engraçado porque já testaste as duas e percebeste que funcionava melhor que o 600? Eu já Ok. testei tipo, pá, aí 3 ou 4 números diferentes. Depois tem que ser uma cena realista. O que é Pois. realista em Londres em termos de renda? Tipo, a maior parte das pessoas Ou paga seja, 800 libras. Mas podias ter, não sei se calhar fizeste isso, mas pensaste a renda da casa em que estavas a viver é esta, fica Seria esta. essa, mais ou menos, sim. Pois. Mas, por exemplo, 1000 já é demasiado longo. Estás a ver? 1000 não tem já não punch. entra no ritmo. Já não entra no... Tipo, I found out that my principals were worth 1000 pounds. Não, há aqui qualquer coisa que falha. Ok. 850 é crisp. 850. Tal. Estás a ver? Então tu tens que, tu vais testando estas coisas, ver o que é que... Até depois, ou seja, pensaste no primeiro na parte do te amo, depois percebeste que tinhas que dar este contexto e só depois é que veio o Excluding Bills. Yeah. E Ou o seja, Excluding Bills veio do palco. Não veio do foi, palco. não foi de Ok. propósito de todo. Foi no momento em que Muitas ele surgiu. vezes há muitas coisas que aparecem no palco. Muitas. Tanto que há muitos gajos que preferem escrever no palco. Sim. E eu gosto sempre de deixar abertura nos meus beats para ver do que é que vem de palco. Ou seja, quando eu vou ao palco, às vezes, tipo, tomo alguns riscos. Ok, deixa-me entrar por aqui e ver o que é que vai dar. Deixa-me fazer uma pausa aqui e ver se tira alguma coisa. Então tu estás constantemente nesta... Claro. Só que tu só podes fazer isso uma vez a cada set. Se eu decidir fazer esta pausa agora e não resultar, já sei que não resulta. Mas no próximo set, fazer uma pausa diferente. E pode não resultar também. E até chegares à pausa que resulta, pode ser 4 ou 5 sets. Por isso é que é tão importante fazer Atuar muitas vezes. constantemente. Claro. Assim numa
típica semana tua, quando estavas assim em Londres a atuar bastantes vezes, conseguias atuar quantas vezes por semana? Eu estava a atuar entre primeiro ano, mais ou menos 1 a 3, e depois a partir do segundo ano, Por semana? 2, sim, 2 vezes por semana? Achava, por semana, 1 a 3 vezes por semana no Ok. primeiro ano, no segundo ano 2 a 4 vezes por semana. achava que conseguias, às vezes, por exemplo, fazer 2 por dia, por Não, exemplo. não, eu depois comecei a fazer. Ah, ok, Mas isso ok. imagina, é como qualquer coisa. Tu começas, ninguém te conhece. Claro, claro. Então as pessoas dão-te Então, menos então spots. quando estavas a atuar mais, quantas vezes é que atuavas por semana? 5, 6. Ok. Havia noites que eu, por exemplo, às vezes fazia tipo 3 vezes numa noite. Abria num sítio, fazia o meio noutro sítio e fechava noutro sítio. E porque Londres tem uma rede de transportes que funciona bem, tu entras no metro, pá, Tá. consegues Pois. mais ou menos estar. Ok, e quantas vezes é que uma piada tem que não resultar para tu desistires dela? Não sei se foi o caso desta, que houve vezes que se calhar não resultou tão bem, mas por alguma razão Sim, mantiveste. essa piada por acaso resultou mais ou menos desde o início. E há certas piadas que também depende. Eu diria 3 vezes. É a minha resposta. Mas há certas piadas, há certos conceitos que não está a resultar, mas tu sabes Está ali qualquer que coisa. está lá. E tu tens de continuar a ter. E demora. A dar Por uns exemplo, estou com um toquezinhos. beat agora assim. Que eu sei que aquilo resulta, mas ainda não descobri exatamente em como inglês ou é em que português? resulta. Em inglês o beat? É. Inglês e português. Fazes nas Funciona duas. nas duas Fazes línguas. muito isso. Agora, por exemplo, vieste para Portugal, aproveitaste muitas das coisas, simplesmente traduziste, mas se calhar tem que haver uma adaptação. Como é que é esse processo de tradução de piada? Sim, há uma adaptação, até porque há muitas coisas que em inglês funcionam que em português não funcionam. E vice-versa. Certo. Há Até montes de porque em coisas. inglês, normalmente, a economia de palavras é mais fácil do que em português. Eu acho que o português é uma língua muito difícil para fazer stand-up. Porque o português é uma língua muito antiga. Qualquer coisa que tu digas em inglês, precisas de mais 10 palavras para dizer em português. 5 ou 10 palavras. Mas, mesmo que seja 5. Mas essas 5 palavras já são suficientes para te lixar o ritmo. Estás a ver? Muitas das piadas vivem do ritmo. Vivem do... Imagina, uma piada em inglês tem um ritmo de... Não. Em português, muitas vezes as piadas têm o ritmo de... Não. E Certo. tu Uma notas que já há ali musicalidade. Sim. uma perda. E acho que é o facto de... O português é uma língua que vem do latim. É uma língua já com muita história. Enquanto que inglês, às vezes uma palavra pode ter 5 significados diferentes. Dependendo do contexto em que tu usas, Claro. da entoação que tu usas. E em português isso não acontece tanto. Em português as palavras não mudam muito de significado. Não mudam muito de significado. Certo. Vamos a Chris Rock, que já estamos até um bocado prolongamos aqui, mas a conversa também estava bastante interessante. Todas estas histórias de várias rockstars da comédia. Mas basicamente tu escolheste falar do Chris Rock. Primeiro até estavas com alguma vontade de falar de Bill Burr, até já falamos daquilo, mas eu se calhar desviei-te um bocadinho para o Chris Rock, só porque já tínhamos falado de Bill Burr e pelo menos pareceste-me satisfeito com Chris Rock, certo? Claro, porque não, há um desvio, mas um desvio excelente. Chris Rock é um dos melhores. E o Chris Rock, para quem não sabe, obviamente é um comediante americano que já faz stand-up há vários anos. Pelo que consegui encontrar, o primeiro álbum dele de comédia é de 1991. Já lá vão uns bons anos. E o mais recente trabalho dele enquanto stand-up comedian, 2018, o Tambourine, que podem ver na Netflix, e alguns beats pelo YouTube, se não tiverem Netflix. Ele tinha estado 10 anos sem lançar um solo até o Tambourine. Também fez uma pausa não tão longa como o Chappelle, penso. Não, de certeza que não. Ele no stand-up dele normalmente aborda temas, vários temas raciais, políticos. Ele depois também, mais recentemente, acho que tem um bocado, tenho a impressão que ele está a tentar mais ser agora uma movie star, talvez, que ele fez vários filmes. Ele agora fez o Fargo, a série, um papel dramático até. Mas eu tenho a impressão, até porque ele fala várias vezes do Woody Allen, que lançava todos um filme por ano. Penso que ele agora estará a apostar um bocadinho nisso. Vi umas entrevistas mais recentes dele, que ele está a tentar dedicar-se e perceber que tipos de filmes é que pode fazer. Ele até dizia ao Howard Stern que
portanto, os filmes que ele tinha feito eram com o Adam Sandler, comédias assim mais básicas, pronto, vou dizer básicas. Mas, Ele lançou um filme, inclusive, há uns anos, o Top 5. Top 5, Uhum. que esteve bem no Sundance, é um excelente filme. Sim, e eu acho que ele, aliás, ele realizou, escreveu, Yeah, atuou nesse acho que filme. sim, acho que sim. E eu penso que ele agora está-se a tentar, pelo menos a estratégia pareceu-me que fosse esta, rodear de pessoas ligadas ao cinema para perceber o que é que vai fazer a seguir. Aliás, ele vai estar a cargo da continuação do Saw, dos filmes. É? Sim, ele vai estar ligado a isso. A sério? Vai atuar, não sei se ele também tem um papel ou produção ou escrita, não tenho a certeza, mas sei que vai estar ligado a essa saga. Ai, não fazia ideia. E o que eu queria perguntar, antes de ouvirmos um beat do Chris Rock que tu gostavas de ter escrito, porque o Chris Rock? O que é que te cativa no stand-up dele? Epá, o Chris Rock representa o que é o stand-up, principalmente tu vais ver os especiais dele dos anos 90, Mais antigos. aquela altura, tipo Def Aqueles Comedy Jam, casacos aqueles do leather Eddie Murphy, suits, tu exato. vês aquela clara influência do Eddie Murphy. A refletir. Yeah, Os yeah, casacos yeah, a refletir. Tu tens o Eddie Murphy a fazer o especial dele naquele Naquele leather fato suit vermelho e depois exato. o Chris Rock a fazer Num preto. E tu vês nessa altura era como. Eu sempre tive inveja da Black Comedy. Acho que Black Comedy é super forte e eles têm ritmos que nós não conseguimos ter. Não conseguimos. A maneira como eles dizem certas coisas, como eles explicam certos conceitos, é super inteligente. Eu curtia bué de poder ser um gajo que diz tipo bitch 100 vezes no meu set. Mas tipo, qualquer pessoa olha para mim e não faz sentido este gajo dizer bitch. Estás a ver? Mas eu curto bué, tipo, Claro. pá, eu rio-me a ver, tipo, rio-me a ver isso, ou aqueles conceitos de Your Mama So Fat, essas merdas, pá, eu curto bué. Os Kings of Comedy, por exemplo, tinham muito esse estilo. O Bernie Mac, o Ouve, Já falamos Bernie até Mac no Def Comedy Jam é lendário. lendário. Sim. Chris Tucker no Def Comedy Jam é um dos melhores sets de stand-up que eu já vi. E ele parou por completo para fazer filmes depois. Exatamente. Mas ele tinha piadas lá geniais. Geniais. Ele não há muito tempo lançou mais um Lançou, solo mas na Netflix. não vi. nota-se a pausa. Nota-se. Ok, e que tipo de característica no stand-up do Chris Rock é que se calhar gostavas assim de não roubar, mas invejas mais, talvez? Ele é super incisivo sem parecer invasivo. O que é que queres dizer com isso? Basicamente ele é incisivo, mas não te está a pôr isso em cima de ti. Por exemplo, o Mark Maron, já sentes que ele está a pôr Está por coisas um em certo cima peso, de ti. não é? Sim. Tu sentes o peso do que ele te está a dizer e ele quer que tu penses. Estás a ver? Tu tinhas isto também com o Lenny Bruce. O Lenny Bruce passava muito essa ideia. Claro. O Chris Rock consegue tocar em ti. Eu acho que o Bill Burr é a mesma coisa. O Bill Burr e o Chris Rock conseguem ser super incisivos sem serem invasivos. Eles não te metem responsabilidade nenhuma. Tu estás lá a rir e podes concordar ou não concordar, mas eles disseram qualquer coisa. Claro, sim. Pá, nunca tinha pensado nisso, mas sim, acho que é muito bem visto. E antes de explicares porque é que escolheste este beat, vamos ouvir. É sobre Gun Control, ou melhor, Bullet Control. Já tem alguns anos, mas obviamente continua a ser bom. Vamos ouvir e logo a seguir o André vai explicar o porquê de ter escolhido este beat. Yeah. You don't need no gun control. You know what you need? We need some bullet control. We need to control the bullets. That's right. I think all bullets should cost $5,000. $5,000 for a bullet. You know why? Because if a bullet costs $5,000, there'll be no more innocent bystanders. Yeah. Every time somebody gets shot, you be like, damn, he must have did something. Should they put $50,000 worth of bullets in his head? And people will think before they kill somebody if a bullet costs $5,000. Man, I would blow your fucking head off if I could afford it. I'm gonna get me another job, I'm gonna start saving some money, and you a dead man. You better hope I can't get no bullets on layaway.
say, even if you get shot by a straight bullet, you won't have to go to no doctor to get it taken out. Whoever shot you, take their bullet back. I believe you got my property. Pá, primeiro, o beat é super engraçado. Super engraçado. Segundo, isto é um beat de 1999. Estamos em 2020. E o beat faz tanto sentido agora como fazia em 1920. O que nos mostra o quão pouco andámos para a frente. Mas, o que é excelente neste beat, e eu acho que isto é uma característica da comédia do Chris Rock, do Bill Burr e de muitos comediantes do Chappelle, é que eles conseguem... É que a premissa, apesar de parecer ridícula, é plausível. Estás a ver? E não é uma má ideia. A ideia de balas custarem 5 mil dólares... Lá estão os números outra vez. Hã? Os números. Os números, E 5 mil dólares é muito mais engraçado que 1000 dólares. Claro. Primeira premissa, aquilo faz todo o sentido. É plausível e podia resultar. Então todas essas partes já estão feitas. A partir do momento que tu crias um universo que é plausível e que as pessoas dizem, isto até faz sentido. E consegues levar isso até ao extremo, que é isso que ele faz. Estás a ver? Claro. E depois, aquela line, bullets on layaway. Em termos de ritmo é perfeita, em termos de economia de palavras é perfeita, em termos de conceito é perfeita e cria-te uma imagem imediata na cabeça. Tu imaginas um gajo a ir a uma pawn shop a ver se o gajo tem bullets, estás a ver o gajo a meter a aliança lá porque precisa de matar um gajo. Isso imediatamente abre-te um monte de possibilidades. A partir do momento que tu, como comediante, consegues criar uma premissa que é que o público consegue ir contigo, isto faz sentido, eu consigo acreditar nisto e agora vou levar isto até ao extremo, isso é o sinal de grandes comediantes e é isso que ele faz neste beat. Ok, queria só voltar aqui um pouco ao teu período em Londres, porque já falámos, obviamente, mas queria só que explicasses melhor. Já falaste nos Paid Regulars, em algumas entrevistas falaste também dos Weekend 20s, Weekend 20s, acho que é isso. Portanto, 20 minutos ao fim de semana, não é? Que será supostamente o melhor dia para stand-up comedy. Tu começaste em Inglaterra por open mics e foste escalando. Neste momento és comediante fixo em algum comedy club. Obviamente neste momento com a pandemia as coisas estão a ser um bocado, mas quando voltaste para Portugal? Sim, que foi no início deste ano. Estava a ganhar o lugar, estava a cimentar o meu lugar em 3 comedy clubs, que era o Top Secret Comedy Club, o Backyard Comedy Club e o Angel Comedy Club. Para o Backyard tinha começado a fazer os meus primeiros fins de semana, estava a fazer 10 minutos ao fim de semana, que é o passo antes dos 20. No Angel eles só fazem sets de 10 minutos, mais pessoas, sets mais curtos, mas já estava a fazer ao fim de semana com eles também. E no Top Secret fiz 2 ou 3 20 minutos ao fim de semana. Ok. Mas ainda não estava cimentado, ainda era um trabalho, ainda fazia muitos 10. Claro. É um trabalho que demora muito. Infelizmente, nunca consegui entrar na Comedy Store. E é uma... E gostava, mas... Mas porquê é que achas que nunca conseguiste lá entrar? É basicamente, uma se falta entrar de na contacto? Comedy Store tens 2 caminhos. Que é ganhares o King Kong, que é o... É aquela ideia dos cartões, não é? Os cartões, Portanto, consegues explicar só muito resumidamente para quem não conhece? Basicamente são cerca de 30 comediantes a tentar durar 5 minutos no palco. E membros do público são dados cartões e o MC convida as pessoas a usar os cartões. Não só convida, como pica as pessoas. Claro. Quase como se os comediantes não fossem pessoas a sério. E depois as pessoas bebem, a comédia vive da bebida e as pessoas ficam entusiasmadas e às vezes chega a altura que há pessoas que chegam ao microfone antes de dizerem alguma palavra já têm os 3 cartões. Ou seja, não e há quando grande... tem os 3 cartões tem que sair Tem logo que do ser palco, logo. não é? Há um gongo que bate, bum, para fazer a experiência mais humilhante para o comediante, há um gongo gigante Claro. que bate. E depois, ou seja, não tem grande critério. Eu fiz uma vez, o primeiro set que fiz em Londres foi quando fui de férias antes de decidir ir para lá. Fiz na Comedy Store, durei 1 minuto e 30. E já conseguiste passar, entretanto, não foi? Passei em Manchester. Okay. Passei em Manchester, mas como não ganhei, cheguei às finais, era eu e outra pessoa. Certo. Ela ganhou, ela conseguiu um spot. Um trial de 10 minutos numa quinta-feira.
Ok. Londres, eu acho que criei um medo. Chega uma altura quando tu começas a fazer spots melhores, tu na tua cabeça começas a acreditar que és já estás a um certo Já estás num nível. certo nível em que E não. depois chegar lá e sem qualquer critério ou razão porquê destruírem-te isso, já tenho dificuldade Então, em... mas não há outra forma de entrar na Comedy Store? Ali Se em fores Inglaterra? grande o suficiente, depois podes dar a volta. Então só o Gong Show, não é? Gong Show, ou se conheceres Alguém. muito bem algum dos regulares, e isto Pois. estamos a falar de um número muito restrito de pessoas, Claro. consegues talvez entrar. Mas, por exemplo, toda a gente faz um set na Comedy Store, ah, tem a lendária conversa com o Don, que é o dono da Comedy Store. A seguir, toda a gente que faz trials na Comedy Store é chamado ao gabinete e ele dissecta tudo do teu set. Esta piada, não. Esta piada, não. Esta potencial. Ok, não. Coisa, blá, blá. Depois ele diz-te: vou-te dar mais 10 minutos daqui a 5 meses. Vamos lá ver o que é que trazes. E ele assim, da próxima vez que vieres, não quer ver isto, não quer ver isto, quer ver mais disto. E depois mete para fora do escritório. E depois 5 E meses depois dá-te 5 meses para ires trabalhar nisso. E não, por exemplo, no documentário da Comedy Story eu fiquei com essa ideia. Várias vezes tenho que fazer audições para entrarem nos comedy clubs, Uhum. neste caso com a Mitzi, que era a dona da Comedy Story em Los Angeles. Em Inglaterra esse formato também existe? Esse formato é semelhante, não, se calhar não é tão definido como em Los Angeles. Quando eu digo Los Angeles, estou a dizer nos Estados Unidos. Todos os comedy clubs têm audições. Comedy Cellar tem audições. Comedy Store tem audições. Todos. Até o Comedy Club de Houston ou whatever tem audições. Claro. E em Inglaterra é semelhante, mas não é tão definido. Tu começas por fazer spots pequenos a uma quinta, depois dão-te algumas quintas, se correr bem. Claro. É como isto todas da Comedy Store. Faz agora uma quinta-feira, agora daqui a 6 meses ele dá-te outra. Depois digo, ok, estiveste bem, agora se calhar dou-te 5 minutos numa sexta-feira. Depois da sexta-feira, dá-te 2 ou 3, depois dá-te um sábado. E é por aí. Então são audições constantes. Ok. Queria só, para terminar esta fase de Inglaterra, perguntar-te sobre qual é que foi o teu papel quando, por exemplo, tivemos vários comediantes portugueses já estabelecidos, principalmente o Rui Sinal de Cordes, mas o Manuel Cardoso mais recentemente também foi para lá, o Vasco Elvas também esteve lá, certo? Não sei se mais algum, se me está a escapar algum, mas tu que já estavas lá há mais tempo, foste um fator importante se calhar na adaptação deles. Como é que foi esse teu papel de se calhar ajudar outros portugueses a chegar lá e se calhar até ficava a pergunta mais porque lembro-me de ouvir o Sinel a falar algumas vezes disso, já nem me lembro se até aqui no episódio com o Sinel no nosso podcast, mas ele dizia que os primeiros tempos em Londres foram duros, porque vinham como comediante estabelecido cá em Portugal e lá tinha, obviamente, de começar do zero. Qual é que foi o teu papel aí? Que conselhos, se calhar, é que lhe deste? Os conselhos que eu lhe dei foi os mesmos conselhos que passei ao Manuel Cardoso, que é: isto é Champions. Em Portugal estamos a jogar na Distrital. Isto aqui é Champions, é diferente. E é diferente que qualquer open mic tem um nível bada alto. E não importa quem és. Se tu seres bada grande em Portugal é a mesma coisa que I'm big in Romania. Não importa. Não importa. Tu tens que mostrar o que é que vales lá. Eu já vi grandes comediantes americanos, como o Jeff Ross, completamente a morrer no Top Secret. Em Londres? Em Londres. Pá, lá não há... Tu tens que mostrar, tens que fazer. Tens que meter o trabalho, tens que meter o tempo. E foi basicamente isso que eu tentei lhes passar. Tipo, olha, não venham se calhar com ideias de que vai ser semelhante a Portugal, porque é muito diferente. E de resto, façam o máximo de stand-up que possam. E acho que até foi porreiro eu já ter estado lá, porque aí já conhecia pessoas, já os pude pôr em contato com alguns promotores a dizer, olha, dá-lhe 5 minutos, ou este gajo é um amigo meu, podes lhe dar 5 minutos, porque foi uma coisa que eu não tive. E isso, se calhar ligeiramente ajudou. E achas que eles têm a intenção de voltar lá, ou não ficaste com essa ideia? Não sei. Obviamente que se calhar teria que lhes perguntar a eles, mas qual é que Tens foi que a tua lhes impressão? perguntar a eles, mas eu acho tanto o Manel como o Vasco gostam de stand-up em inglês,
e apreciam o desafio de Londres. Se calhar não estão para passar as dificuldades durante 5 anos estando lá, mas uns meses aqui, uns meses Claro. lá, uns meses aqui, uns meses lá. E até pegando no tema do Rui Sinal de Cordes, falar dos conteúdos em que estás envolvido agora, começando até pelo Prisma, que é um novo programa do Rui Sinal de Cordes, no qual tu, o Daniel Carapeto, o Rui Cruz e depois a Diana Duarte também ajudou, pelo que eu percebi. O que é que vai ser este Prisma? Como é que foi o processo de escrita? O processo de escrita foi divertido. Basicamente quando começou era eu, o Rui Sinal, o Rui Cruz, os três, na casa do Sinal, a vermos coisas, a termos ideias mais ou menos do que... Pelo que eu percebi, vai ser um tópico por É programa. um tópico por episódio. Basicamente pensa tipo Patriot Act, a San Minaj, Ok, e é influenciado por isso. ok. E Last Week, Tonight e coisas assim. Claro. Então basicamente são 8 episódios, 8 tópicos, Certo? de cerca de 20, 25 minutos, ainda não sei, depende de como a edição final sair. Uhum. E isso é o Prisma. Dentro da plataforma onde eles o vão- Prisma vai sair, claro. que é o que o Rui Sinal vai criar, vai haver também os duetos, Claro. que foram 8 episódios Uhum. com 8 comediantes diferentes filmados no Sá da Madeira. E os duetos foi basicamente 20 minutos de stand-up do Rui, E de 20 minutos de conversa. stand-up do convidado e uma conversa. Claro. E basicamente o processo foi interessante e mudámos várias vezes de ideias sobre os temas que queríamos falar, sobre como é que íamos abordar, tanto que a estrutura de certos episódios é completamente diferente de outros episódios Certo. e em termos de trabalhos de escrita que eu já tive, este sem dúvida foi o mais divertido, porque a maior parte dos trabalhos de escrita estás num escritório Claro. com um computador, com um quadro branco a ver se as coisas saem. Com o Rui Sinal de Cordes há churrascos, há cerveja, Claro. e então estamos todos bem dispostos. Já E acho iniciaram, que isso é importante. iniciaram só 3, mas depois juntaram Depois o Carapeto entrou. e a Diana? A Diana entrou desde o início do projeto, Ok. mas não na parte da escrita. Ela fazia pesquisa e Investigação, não é? entrevistas. Claro, como jornalista. Exato, ela entrou como jornalista e também nos deu algumas ideias sobre coisas que podíamos explorar. E depois o Daniel Carapeto veio e ajudou a dar um novo par de olhos no conteúdo e ajudou basicamente a dar aquele último push que precisávamos. Ok, e mais recentemente um projeto também só teu, World Citizen no YouTube, que falas um pouco, já saíram 2 episódios, falas um pouco sobre a tua experiência a viver no estrangeiro, alguns tipos de conselhos, e tu numa entrevista ao TSF Open Mic, que era um podcast do Neutel, neste caso, até referias que tu foste para a Inglaterra exatamente por querer ser um comediante de clubes, e em Portugal muitas vezes têm que ser em parte comediantes de redes sociais, que depois obviamente vão a palco, claro, mas passam muito do trabalho, passa pelas redes sociais, e que tu se calhar não tinhas tanto interesse nisso. Esta aposta no World Citizen é por teres vindo para Portugal e teres percebido que tens que ir por aí? Sim, de certa forma sim, mas isto não é completamente direcionado às pessoas de Portugal apenas. Porque Sim, até porque é em inglês, é conceito verdade. em inglês. Sim, é verdade. Basicamente eu acho que é importante ter uma presença nas redes sociais neste momento, especialmente com a pandemia. E com a pandemia, eu não podendo fazer stand-up, eu tentei criar o conceito mais próximo que eu conseguisse do stand-up em vídeo, eu a falar para as pessoas, a mostrar a minha voz. Apesar do meu stand-up ter uma estrutura diferente, este conceito, eu acho que muitas das pessoas, ainda por cima nós, os portugueses, somos um país muito imigrante. Eu acho que todas as pessoas que vão para um país diferente enfrentam os mesmos problemas. Toda a gente enfrenta os mesmos problemas. Especialmente agora, nós vivemos num mundo super globalizado, em que as pessoas viajam com mais facilidade do que alguma vez viajaram. Então, eu queria passar um bocado o que é que foi quais é que são os maiores problemas? Fazer amigos num país novo, namorar com pessoas de culturas diferentes, para todas as pessoas que já foram à Tailândia ou à América do Sul ou não sei o quê, o sex buffet que anda por aí, Claro. a parte preferida de toda a gente viajar. E eu senti que eu passei por isto tudo, mas não havia nada
Para mim, tu vês montes de travel vlogs, vês montes de ideias sobre países para ir e visitar, mas não vejo muita comédia para isso. Eu acho que isto é um novo público. Claro. O público do mundo, por isso é que a série se chama World Citizen, porque não é ligada, não é humor português, nem é humor francês, nem é humor inglês. É para toda a gente. Para toda a gente que enfrentou esses problemas. E estamos no segundo episódio. Podem ver no meu canal do YouTube, está lá. E vamos lançar um por semana. Estou a Quantos trabalhar com o no Paulo total? Storch nesse projeto. Em E fotografia. vamos ver. E são quantos episódios? Boa pergunta. Não sei. Vamos vendo. Já Vão temos vendo, ok. alguns gravados. E dependendo da reação do público, continuamos ou mudamos ligeiramente. E até agora está a ser a reação que esperavas? Sim, o feedback tem estado a ser excelente das pessoas. Eu estava um bocado nervoso porque não tenho essa experiência online. Ainda Pois. estou a aprender muito como é que as coisas funcionam, como é que o YouTube funciona, como é que as redes sociais Claro. funcionam, as métricas, as coisas. Então ainda é um processo de aprendizagem para mim. Certo? Mas em termos do conteúdo em si, o feedback tem sido positivo e já recebi mensagens de pessoas em 4 continentes a dizer: "Ei, eu revi-me nisto, eu gostei disto." Ok. E é É fixe, excelente que isso é fixe. de um estúdio em Cascais nós conseguimos chegar ao mundo todo. Para concluir esta sonda de projetos teus, tinhas mencionado numa entrevista numa reportagem, aliás, que estavas a preparar um guião sobre a tua experiência em Londres, que esperavas conseguir vender a um canal de televisão. Na altura não havia grandes pormenores. Como é que isso ficou? Ainda é um projeto que está em pé, fechou? Sim, eu tenho tenho um projeto em inglês em Londres, que ainda está vivo. Não é influenciado pela minha experiência em Inglaterra, mas também é muita ficção. Mas na altura tinhas dito que até tinham recebido mais ou menos feedback da BBC. Sim, que- ainda estamos a trabalhar, ainda estão a- ainda estamos em development Ok. com eles. Quando Obviamente dizes ainda estamos, és tu e mais? há dois, eu sou o criador e depois há 3 escritores, que sou eu, o Daniel Aldrich e Cat Butterfield. Eles escreveram um excelente programa para a Comedy Central chamado Modern Horror Stories. Ok. E também estou a trabalhar agora num projeto excelente para a Disney Plus. Então, Disney Plus em Portugal. hein? Para Portugal? Ou... Não, é só para a Disney Plus, mas acho que qualquer pessoa que em Portugal tenha Disney Plus pode ver o... não, estava a pensar que seria conteúdo português que eles iriam apostar. Não. Não. Eles inglês. estão completamente em Inglaterra, eles são ingleses e esse é um projeto que eu estou a fazer com eles em Inglaterra. Mas também é de comédia. É de comédia, sim, eles são escritores de comédia. Disney Em- Plus, ok. Então, estamos a trabalhar nisso. Uma série Tivemos também? uma pausa. Já agora, a curiosidade, uma série também? É uma série Para também. Disney, Sim, Disney sim. Plus. Ok. E pusemos agora um bocado em pausa porque Por causa da basicamente situação, com a pandemia, os horários de filmagem, como é que as pessoas estavam a filmar mudou muito. Então a BBC e todas as empresas de produção tiveram que pôr um bocado em pausa projetos novos porque tiveram que completamente redirecionar os seus projetos atuais. Ou seja, mas é uma coisa que já sabes que vai acontecer. Eu não posso Não, ok. falar nisso, mas posso dizer que é um projeto que ainda está vivo e é um projeto que está vivo e que nós estamos entusiasmados para continuar mas que demora muito tempo. Ok, Tudo o que é internacional, claro. grandes plataformas demoram. Só para vos dar uma ideia às pessoas conhecem o Fleabag como uma cena que saiu há Certo. 2 anos. O Fleabag primeiro apareceu como um espetáculo ao vivo em 2011. Da Phoebe Waller-Bridge. Bridge. Exato. Primeiro apareceu como um espetáculo ao vivo de 1 hora no Edinburgh Fringe em 2011. Depois teve sucesso no Soho Theatre. Depois disso foi pegado pela BBC e o processo de desenvolvimento demorou cerca de 4 anos até chegar à televisão. Fogo. Bastante tempo mesmo. Yeah. Ok, e relativamente agora teres vindo para Portugal no início deste ano, certo? Com a situação, foi por causa da situação da pandemia ou já estavas a pensar? Havia ideias para projetos, maioritariamente stand-up. Eu queria fazer mais stand-up em Portugal. E era isso que Também eu- aconselho do Sinel. do sinal. Era isso que eu queria perceber, porque, ou seja, tens esta carreira internacional que estás a tentar prestar e ainda é o teu objetivo, certo? Uhum. Mas vens a Portugal, fazes umas sessões produzidas pela H2N, que já tem alguma experiência em
vou dizer lançar, mas a trabalhar com comediantes portugueses. Isto é um objetivo também de ir tendo cá qualquer coisa em Portugal para depois ir lá para fora, ou estás a tentar um bocado balançar as coisas? O meu foco primário é internacional, mas é difícil balançar as coisas porque eu depois acabo por ter seguidores portugueses, seguidores de fora, então às vezes também fico um bocado confuso onde, Para quem é que estás a trabalhar? para quem é que Não é? estou a trabalhar. E é importante ter. Eu quero fazer mais stand-up em Portugal porque afinal de contas isto é o meu país, isto é onde eu cresci e há montes de ideias e conceitos que eu tenho para Portugal que não funcionam lá fora, que é sobre ser português. Uhum. Então são sem dúvida coisas que eu gostava de fazer mais em termos de stand-up e outro tipo de projetos, mas the big picture internacional, mas sem dúvida que gostava de ter uma presença saudável cá em Portugal. Mas, por exemplo, o Sinal houve ali uns anos em que ele estava em Inglaterra, que ele vinha a Portugal, fazia um sol e que lhe dava bagagem para depois ir para Londres e estar ali, se calhar, tanto confiança como se calhar monetário, porque viver em Londres é caro, não é? Gostavas de fazer uma coisa Gostava. parecida. É mais ou menos esse o objetivo. Assim, vamos ser completamente sinceros. Portugal, tu não tens a competição que tens lá fora. Se tu conseguires criar uma carreira mais ou menos saudável em Portugal, isso dá-te os meios financeiros para poderes Ir lá para fora. rebentar dinheiro lá fora. Claro, Ok? Então isso é uma coisa que está presente na minha cabeça, sem dúvida. claro. Mas como o processo de sucesso em Portugal é completamente diferente, enquanto que lá fora tu tens uma escada de stand-up, isso aqui não existe tanto, há mais é mais uma questão de redes sociais, de internet, também é uma altura, é uma oportunidade de eu aprender como é que essas partes funcionam e de tentar explorar isso cá em Portugal e de ver o que é que acontece. Eu, sem dúvida, um dos meus grandes objetivos, eu gostava de ser o melhor stand-up comedian português. Gostava. E acho que com trabalho, Isso está na bucket anos. list, não é? yeah, acho que é possível. Acho que é possível. E pronto, é continuar a trabalhar para isso. E para fechar aqui esta questão de teres vindo para Portugal, neste caso, depois de teres feito essas sessões mais no início do ano, foram 3 dias, acho eu? Três dias, sessões de vários. work in progress. Exato. Para quando o resultado final dessas sessões? Basicamente, estas sessões de work in progress servem para tu. Ou terás mais sessões? Não sei. Sim, eu gostava de ter mais sessões de work in progress. Basicamente, as sessões de work in progress servem para perceber o que é que pode ser um espetáculo. Testar o texto, claro. Testar o texto, ver a estrutura. E o texto é inglês e português. O que eu fiz cá em Portugal é Sim. português, mas eu Ok. gostava de criar um espetáculo que fosse a contraparte, que fossem opostos Ou quase. seja, um espetáculo que Um envolve espetáculo- stand-up em inglês e stand-up em português? Ou dois Não, espetáculos? eu queria criar um espetáculo em inglês do meu ponto de vista como português e um espetáculo em português do meu ponto de que vista seriam como complementares. estrangeiro. Complementares, mas Por diferentes. exemplo, o James A. Caster fez aqueles que são 3 seguidos que se juntam, ou 4, já nem sei. Seria, no fundo, dois espetáculos juntos. Sim, sim. Ainda estamos a ver, basicamente, porque eu para o inglês tenho um diretor. Exatamente, para o português é o Rui Sinal de Cortes e para o inglês é não quero falhar no nome. Alexis Dubas, que faz uma personagem. excelente personagem que é o Marcelo Luconte. Uhum. Então, em inglês, eu quero que seja o meu primeiro solo, a minha primeira hora, quero que seja interessante, quero que seja forte. Gostava de fazer os festivais australianos, voltar ao Fringe e conseguir mesmo ter bagagem e tempo debaixo disso. E em Portugal, a mesma coisa, porque estas sessões de Work in Progress basicamente serviram para eu perceber que ainda não tenho um espetáculo, ainda não está lá. Ok. E eu preciso de mais tempo para perceber o que é que pode ser, qual é que é a estrutura. E eu não tenho pressa. E se alguém aqui tiver a ouvir que seja um comediante a começar, pá, não tenham pressa Claro. de lançar o vosso primeiro solo, porque se vocês só têm uma Há oportunidade, alguns a ouvir, portanto. pronto, só há uma oportunidade de criar uma primeira impressão e não há pressa nenhuma. Acho que é uma boa mensagem. André, temos uma rubrica aqui no
no podcast que acontece sempre, e vamos ver como é que corre desta vez. Todos os convidados contam a história de como é que conheceram o Ricardo Araújo Pereira. Tu já conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Como é que conheceste o Ricardo? Conheci uma vez, por acaso. Qual é a história? Fui atuar ao Chafarix e eram umas noites. Eu não me lembro, basicamente era uma conversa com o Ricardo Araújo Pereira. Se calhar era o TSF Open Mic que eles Era gravavam isso, lá. era. E eu fui lá fazer um set, antes de sequer fazer ele era o convidado do TSF Open Mic. Exatamente. E eu fui fazer um set, eu por acaso estava cá em Portugal e fui fazer um set nessa noite. E foi a minha primeira vez a fazer stand-up em português, passado Vários anos. 3 anos. E falaste com ele? Conheceste-o? Qual é que foi a impressão? Falámos brevemente. Eu acho que ele pareceu muito simpático, mas era um gajo que eu gostava de falar com mais... Gostava mesmo de falar com mais tempo. Uma das coisas... Eu sou apaixonado pela comédia. Eu adoro a comédia, adoro stand-up e adoro saber a história. Claro. E eu gostava muito, muito de criar um... Eu gostava muito de criar um documentário sobre a história do stand-up em Portugal. E falando com essas lendas, o Ricardo Araújo Pereira, o Hermano José, são muitas... Ainda tem muito para nos dar. Por isso, se ele estiver a ouvir isto... Vou ter de admitir que também gostava muito de fazer isso. Competição ou parceria? Ou cooperação, exato, quem sabe. Podíamos fazer isso. Mas penso que há várias pessoas interessadas em tentar fazer assim um documentário que acho que já... Talvez, se calhar estamos num boom, ou tivemos num boom nos últimos 2 anos, mas se calhar daqui a uns aninhos vai-se começar a perceber que esse boom teve um efeito também nas pessoas que vão querer começar a fazer stand-up, e acho que a partir daí vamos ter, se calhar, gerações bem definidas ao Como o ponto... documentário da Comedy Store. Exatamente. Yeah. Aí é o exemplo perfeito, percebe-se desde o início mesmo até agora. as gerações Sim. mais recentes. Eu gostava de saber qual é que foi a primeira vez que stand-up foi feito em Portugal. E será que eles sabiam que era stand-up? Que era stand-up. Será que foi o Raul Solnado? Com as histórias Exato. dele? E depois será que se pode considerar stand-up? Porque na verdade o Raul Solnado não escrevia o seu material. Exatamente, eram textos de um E depois espanhol, isto já há uma discussão. Será que isso conta? Por stand-up isto são Claro. tuas ideias, é a tua escrita, é Claro. original. Ou será que depois veio através do Hermano José? Ou será que foi o Levanta-te e Ri? Será? Pois. E era isso que é interessante falar. E eu acho que podemos descobrir isso se juntarmos, Sim. se juntarmos tudo. Claro. E mesmo para terminar, que já estamos quase a terminar aqui o episódio de hoje, vou fazer aqui se calhar um full circle. Espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, mas aliás, até já disseste no início, quando começaste, o teu grande objetivo era ter o nome na parede da Comedy Store. Esse continua a ser o teu objetivo? Quantos objetivos é que tens na bucket list para este momento em relação à comédia? Primeiro, ter uma carreira saudável. E a Comedy Store continua sempre lá em cima, mas neste momento nem sei como é que conseguiria atingir isso. É uma coisa tão distante Claro. que não sei como é que conseguiria fazer, mas sem dúvida que sim. Então, para o próximo passo na bucket list, qual é que é aquele que está perto de concretizar que achas que vais conseguir? Eu acho que fazer a minha primeira hora, do qual eu tenho orgulho, uma hora que eu posso olhar daqui a 5 anos ou 10 anos, de quando fizer, e dizer, ok, ainda bem que fiz isto e não estou super cringe em relação ao que estou a fazer. Eu acho que isso para mim é o próximo grande objetivo, fazer um trabalho solo que eu possa estar realmente orgulhoso. Ok. E para terminar, voltamos a ouvir um beat do Chris Rock, neste caso fui eu que escolhi, que é do último special dele, do Tambourine, sobre meio... Não posso revelar bem o assunto, tenho que ouvir, mas tem uma referência a aterrar aviões. Se calhar alguns até conhecem este beat que é bastante... penso que do último solo é dos melhores. André, mais uma vez, muito obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado a vocês por me convidarem. Isto foi uma excelente conversa, foi um prazer. Muito obrigado, e agora vamos tratar de fazer esse documentário do stand-up. Bora, vamos a isso. Sigam o André, obviamente, nas redes sociais, Instagram, penso que estás mais ativo por lá, mas também Twitter, Facebook, YouTube. André Comedy no Instagram e o World Citizen está disponível no YouTube, André de Freitas. E quando tiver datas ao vivo,
Por favor, venham ver. E o André vai fazendo algumas por alguns bares em Lisboa, por exemplo, há 2 dias. Sim, vamos ter noites em Vais inglês fazendo. aqui em Lisboa, que é um conceito que tem estado a resultar muito bem. E eu acho que há muitas pessoas cada vez mais com acesso ao Netflix ou Amazon Prime que estão Claro. a gostar desse tipo de comédia. E por isso convido-vos a vir ver. E por vezes também em português no Lab ou Camões, outros sítios assim, mais em Onde Lisboa. houver. Onde houver. Exato. Sigam também o Humor à Primeira Vista no Instagram, já agora. E por exemplo, o Humoriana é uma página em que tem as noites de comédia por lá. Podem encontrar, se calhar, noites em que o André vai estar e outros comediantes de que também gostam. André, mais uma vez, muito obrigado. Here's the Obrigado. thing, man. Whenever the cops gun down an innocent black man, they always say the same things, man. They always say the same thing. It's like, well, it's not most cops. It's just a few bad apples. It's just a few bad apples. Bad apple. That's a lovely name for murderer. I was like, how'd they get that one? Bad apple. That almost sounds nice. I mean, I've had a bad apple. It was tart, but it didn't choke me out. Here's the thing. I know it's hard being a cop. I know it's hard. I know that shit's dangerous. I know it is, okay? But some jobs can't have bad apples, okay? Some jobs, everybody gotta be good. Like pilots. You know? American Airlines can't be like, you know, most of our pilots like to land. We just got a few bad apples that like to crash in the mountains. O Humor à Primeira Vista é um podcast da ESCS FM, a rádio da Escola Superior de Comunicação Social e do jornal Expresso. A produção, edição e pós-produção de áudio é feita por mim, Gustavo Carvalho. O genérico foi feito pelo Ruben de Freitas e o Luís Batista, que é também responsável pelos jingles que ouviram. E quem dá a voz é o Tiago Filipe, mas também o Rui Mirama. As fotografias deste episódio são do João Pedro Moraes. A ilustração deste episódio é do Nuno Amaral. O novo logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Podes seguir o podcast no Instagram em humoraprimeira-vista.podcast, também a ESCS FM e o Expresso em todas as redes sociais. Procura ESCS FM e Jornal Expresso. Eu estou pelo Instagram em Gustavo Rito Carvalho e pelo Twitter com Gustavo Rito Carve. Subscreve o Humor à Primeira Vista na tua plataforma de podcasts, basta procurar Expresso-Humor à Primeira Vista, avalia o podcast e deixa comentários, isso ajuda-nos. Obrigado por ouvires este episódio, estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia.